Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de um problema que, olha, está afetando muita gente, principalmente quem está na justiça, né? A justiça está tentando avaliar aí, antecipar pagamentos de incapacidade antes do fim dos processos. Isso seria uma coisa muito boa, porque, infelizmente, né, a pessoa está já passando por um problema gravíssimo de saúde e não tem opção, porque o INSS não respeita os direitos do segurado, ela recorre à justiça. E só que o problema é que o processo judicial ele é lento. E aí, como é que fica, né? E nesses casos, cada vez mais se está dando atenção na possibilidade de antecipar os pagamentos de incapacidade, pelo menos antes do resultado definitivo, do término do processo judicial. Esse movimento está refletindo aí uma preocupação crescente com relação a motivos de saúde, pessoas que se encontram impedidos de exercer atividades laborais e, por consequência, garantir o próprio sustento. Em tempos de lentidão de processo como nós estamos, crise econômica, a concessão antecipada ela surge como uma alternativa para mitigar esses efeitos, né, de demora de tramitação judicial. Tradicionalmente, o pagamento do benefício de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, só é liberado após o trânsito em julgado do processo. Isso quer dizer, quando não há mais possibilidade de recursos, aí o juiz manda para cálculo. No entanto, essa postura muitas vezes impõe ao segurado meses ou até anos de espera diante de provas robustas que atestam a sua incapacidade. Quer dizer, o segurado está demonstrando através de documentação, fisicamente, na perícia dentro da justiça, que existe a incapacidade, que ele tem direito, que ele atende os requisitos. E com isso, fica enfrentando situações extremas de vulnerabilidade, sem acesso a uma renda básica, para arcar com as suas despesas de saúde, moradia, alimentação, porque tem que aguardar o fim do processo. Recentemente, tribunais têm adotado medidas mais céleres, né, flexíveis, especialmente em decisões de, por exemplo, dentro do STJ, do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a possibilidade da tutela provisória para assegurar direitos de humanos, de sobrevivência, urgentes. Na prática, isso significa que, diante de indícios suficientes, como eu falei, de incapacidade e de risco de subsistência, os juízes estão determinando a antecipação do pagamento, ainda que a sentença definitiva ela não tenha sido proferida. Essa tendência também está alinhada com o Código de Processo Civil, tá? Que traz instrumentos claros para a concessão de uma tutela de urgência e evidência. De acordo com o artigo 300 tá? do CPC, do Código de Processo Civil, basta a presença de elementos que evidenciem a probabilidade e o perigo de dano para justificar aí a medida. Olha aí, em casos de incapacidade, esses dois critérios muitas vezes estão presentes de forma evidente. Laudos médicos, exames, histórico laboral demonstram a veracidade do pedido, enquanto a ausência de renda configura risco imediato à dignidade. Eu sempre falei, né, pessoal, deixe os seus documentos sempre atualizados, sempre em ordem, e exatamente por isso. Aí teve muitos segurados, muita gente falou, mas a gente deixa, é trabalhoso, porque não é simples você muitas vezes correr atrás de documentação. A gente sabe o sacrifício que é de você manter a documentação atualizada. Aí fala, mas chega na perícia do INSS, o perito não olha. E o que eu sempre digo para vocês, não tem problema se o perito do INSS não olhar. O perito judicial e o juiz vão olhar. Olha a importância da documentação. Para vocês verem como o que eu falo aqui deve ter a atenção de vocês. Porque muita gente acaba, às vezes, deixando ou passando por problemas sem necessidade por não ouvir aí um recado, uma mensagem que eu estou passando aqui. Então, presta atenção, pessoal. Não é qualquer lugar que você vai encontrar, sabe? E eu também não faço milagre, não. Não é me ouvindo aqui nos meus vídeos que você está com a vida resolvida no INSS, não. Ao contrário. Eu tento mostrar caminhos para vocês. Avanço tecnológico no judiciário também está acontecendo. Digitalização de processos, maior integração com o sistema do INSS. Isso está contribuindo, né, para as análises de pedidos serem mais ágeis. Inclusive eu fiz vídeo falando nisso. Juízes agora conseguem acessar laudos médicos digitais, consultar prontuários, avaliar rapidamente se há condições para uma liminar de um benefício. E isso reduz a burocracia e permite decisões mais fundamentadas, mesmo em estágios iniciais do processo. Nós estamos na época do digital, né, pessoal? Não tem mais o porquê, aqueles processos de 2.000, 3.000 páginas, né? Aquilo
E aí tinha que passar, tinha que ir para a expedição levar para o andar, não sei da onde, para o outro colocar o carimbo, para depois descer. Quer dizer, isso tudo acabou. Apesar que existem órgãos públicos que ainda insistem nisso. Por quê? Porque para manter o caos, para manter a desordem e continuar metendo a mão. Né? É aquilo. Quantas vezes eu falei que ninguém organiza o INSS, não tem interesse de quem tem poder para organizar o INSS, por quê? Porque é a teta seca. Não tem da onde roubar, entendeu? Porque é um local onde tudo é controlado, tudo é certinho, tudo é verificado, não é fácil meter a mão. Se o INSS tivesse um controle rígido, né, das agências, do andamento, de atendimento, do que acontece, essas associações e sindicatos, que são um bando de pelego vagabundos, nunca roubariam aposentados e pensionistas, entendeu? Por isso que não querem consertar o INSS ou qualquer órgão público, porque senão a teta seca, tá? Bom, essa prática ainda encontra resistência, tá, pessoal? Por mais que as pessoas admitam, né? Tá vendo que o outro tá com dificuldade, o processo vai demorar anos, as pessoas estão sem renda, precisa do dinheiro, do benefício, e tá tudo comprovado, a existência da incapacidade. Ainda tem uns filhos de P que ainda resiste. Não pode ser assim. Há receios aí de pagamento indevido, olha lá. Mas está comprovado que a pessoa tem direito, que o direito dela está sendo ferido. Mas tem os intelectualoides, né? Geralmente a gente sabe, né, de que ideologia são, de que lado são. São esses que gostam de caos, como nós estamos vivendo no nosso país agora, e vem, é 90 bilhões daqui, é não sei quantos bilhões dali, até da educação. Esses dias 4 bilhões foi desviado, e da saúde foi para não sei aonde, e é para emenda PIX, é para isso. Ou você acha que essa raça que está aí está querendo consertar o país? Você ainda acredita em picanha, cervejinha, Papai Noel ainda, meu amigo? Magistrados mais conservadores defendem que apenas a sentença final, após o contraditório completo, pode assegurar a legalidade. Eles alertam, por exemplo, em possibilidade de fraude, equívocos, que tornaria isso, o ressarcimento depois impossível. Por outro lado, a própria Constituição estabelece que a dignidade humana, a proteção social, nossa, hein? Constituição, hein? Isso um dia já teve valor aqui no Brasil, hoje não serve nem para limpar o traseiro, porque quem deveria estar defendendo a Constituição é a que mais faz um barroso em cima dela, entendeu? Entendeu? Bom, o princípio da efetividade do programa, eu ainda vou ser preso ainda. O princípio da efetividade do processo também respalda medidas que garantem o resultado útil da ação judicial. Negar um benefício para quem está incapaz de trabalhar, mesmo diante de provas claras, pode configurar uma violação de direitos fundamentais, o que mais amplia a legitimidade da antecipação. Pessoal, tem que tomar cuidado até com o que se fala. Os caras... Minha filha já falou, pai, uma hora você vai acordar com a Polícia Federal. Sabe que os caras vão perder tempo comigo? Quem sou eu na fila do pão, pô? A jurisprudência mais recente tem caminhado no sentido de equilibrar esses interesses, tá? Apesar que eu não sei não, viu? Bom, tribunais têm exigido robustez documental para conceder a tutela provisória, evitando decisões precipitadas. Ninguém aqui está falando que é favorável à fraude, tá, pessoal? Ninguém aqui está falando, não, vamos distribuir, tem que ser dado de graça para todo mundo. Ao contrário. Ninguém está falando aqui. Ao contrário, eu não sou favorável à cota, eu não sou favorável a dar nada de graça, eu não sou favorável a nada disso. Eu sou favorável à meritocracia, eu sou favorável à dignidade da pessoa, aquele que busca, que acorda cedo, que vai correr atrás. Agora, nós estamos falando aqui de pessoas debilitadas, de pessoas doentes, de pessoas acidentadas, de pessoas com deficiência, de pessoas que estão sem condições de exercer a sua atividade, né? E em muitos casos, os juízes determinam aí perícias para acelerar, né, ou se basear através de atestados emitidos aí por profissionais, especialistas da rede pública para fundamentar as suas decisões. Quer dizer, ninguém aqui é a favor de fraude não, viu?
O acesso à justiça, ele passa necessariamente pela construção aí do respeito ao tempo para as pessoas. Né? Tem que se levar em conta as condições de vulnerabilidade de cada um. Não se pode falar que todo mundo é igual. E mesma coisa, o juiz também não vai dar tutela para todo mundo. Não é pão doce não, que joga, sai distribuindo. Não é assim não. Existem requisitos para se conceder a tutela e tudo isso deve ser levado em conta. Não é verdade? Ninguém está falando aqui, oba, vamos fazer carnaval dentro do INSS ou dentro da Justiça. Vamos começar a distribuir? Não. Tá? Bom, existe um debate sobre essa antecipação, tá? E também não adianta eu ficar falando aqui a minha posição, porque não vai mudar em nada com relação a isso. Existe legislação, existe direito previdenciário, existe a possibilidade de flexibilização nas regras processuais, existem critérios técnicos e jurídicos a serem definidos. Os magistrados estão lá exatamente por isso, porque são pessoas que estudaram, pessoas que estão preparadas para lidar com esse tipo de ação. Não sou eu que vou dizer como é que tem que ser. Eu só acho o seguinte, que o segurado tem que entender a importância de documentação. Você aí que está entrando com processo judicial, não adianta você querer apresentar laudos já ultrapassados, o mínimo de documentação. Você precisa de elementos robustos, porque senão é perda de tempo. E outra, não quer dizer porque um processo vai ficar 2, 3 anos, que é certeza que a sentença final é favorável a você, segurado, não. Já teve uma pesquisa dentro da Justiça, 35% das ações movidas contra o INSS são favoráveis aos segurados. Os outros 65% é favorável ao INSS. Então você pode ficar 3 anos aí aguardando um processo judicial, achando que depois eu vou receber o benefício, vou receber atrasado, e você não se preocupou em atrás de documento, em comprovações do seu direito que comprovem a sua incapacidade, e chega lá, a sentença final é favorável ao INSS. E aí? E aí não tem tutela, não tem atrasado, não tem implantação do benefício, não tem nada disso não. Vai ter uns recursos aí, mas que não vai te garantir nada, entendeu? Então, olha a importância de você estar assistindo um conteúdo como esse e dar atenção a isso, tá? Porque não é brincadeira não, pessoal, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveitem todos os conteúdos, tá? É você que ganha com isso, não sou eu não. Tá aí conteúdo à vontade, de graça, para esclarecer, para você tirar dúvidas, mostrar caminhos. E tem gente que não tá nem aí. Imagina se não tá nem aí em aprender como lidar com o INSS e vai estar ligando para documentação. E depois fica chorando aqui. Porque o processo, porque eu fui indeferido, porque o processo foi contra. Não adianta, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, tá legal? E você, meu amigo e minha amiga, tem muita gente que está há anos já comigo aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, tá? Com o de melhor, saúde, paz, abundância, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Vou deixando meu forte abraço aqui e até os próximos vídeos.